Aqui temos duas opções. Na primeira opção, temos esse carrinho aqui. E na segunda opção, temos esse gatinho aqui, gatinho apontador. Então, escolhe aí e nos vemos na tua opção. E para ti que escolheu o primeiro montinho, o desse carrinho aqui, vamos iniciar a tua leitura. Eu já tenho todas as cartas aqui, são 4 cartas, né, de 2 tarôs diferentes. Tarô da deusa tríplice, que tá aqui, eu vou iniciar por ele. E depois eu vou clarificar, vou utilizar de apoio as cartas que saíram do outro deck, que é o Diário de uma Bruxa. Então, eu vou começar, eu tirei uma carta de um arcano, porque esse tarô da deusa tríplice, ele tem arcanos maiores, né? E os chakras. Então, o chakra que saiu aqui pra ti foi o chakra raiz, que é o primeiro, né? E depois eu vou colocar, né, na legenda uma explicação mais detalhada a respeito dele, mas eu vou, né, a gente vai conversando enquanto isso. E aqui a carta, o arcano que saiu, né, para vocês, foi o número 12, que é o dependurado, né? Mas aqui ele se chama A Paixão da Entrega. Vamos ver se foca, né? Tá virada, né? Tá espelhada. Mas acredito que dê para entender aí. E quando a gente fala da carta do dependurado, né? A gente tá falando sobre ter um novo olhar a respeito das coisas que nos cercam, de certa forma, né? Aqui, quando a gente coloca com o chakra raiz, ele intensifica uma questão que é mais material, né? Que é mais enraizada na tua vida, na tua jornada, né? No teu dia a dia e tudo mais. E o arcano número 12, ele sempre nos pede para ter esse olhar diferenciado, né? Ele fala muito sobre estagnação também, e quando a gente pode até relacionar isso, porque, né, repito, veio o chakra raiz, né? Então, pode ser que tu esteja estagnada, né, em algumas questões que tu deveria, né, que seria produtivo, tu ter um novo olhar a respeito, né, tu começar a ter um ponto de vista diferenciado para tu entender ele por outros ângulos, né, outros ângulos mesmo. E aqui agora eu vou começar a clarificar com as cartas que saíram, que foi o 5 de espadas e o 10 de espadas. E por que eu foquei nessa parte da carta do dependurado que trata, né, dessa mudança, desse ponto de vista? Porque pode ser que tu esteja... Não. Pode ser que tu esteja um pouco teimoso, né? Teimosa, enfim. Em alguma situação que tá te trazendo muito desgaste e tá te trazendo muita dor, né? É algo que tu sente que te apunhala, né? Tu te sente traído, tu te sente
né, de alguma forma lesado, principalmente em discussões, né, pessoas que não conseguem entrar num consenso, que estão sempre discutindo, que estão sempre, né, tentando ter mais razão do que o outro, né, e acabam discutindo não para conseguir conciliar alguma situação, mas para que tu saia vencedor. Mas aqui não há vencedores, né? Aqui são duas cartas que trazem muito desgaste, né? Ali sempre alguém vai sair perdedor, né? Dessa disputa aqui. E aqui, provavelmente o perdedor é tu, né? Então aqui, o que as cartas estão me pedindo, né, para passar para vocês, é que vocês percebam, né, que vocês também têm culpa nesse cartório, né, que vocês também têm responsabilidade sobre o que vocês falam, sobre o que vocês fazem, né, principalmente sobre as palavras aqui, porque aqui a gente fala do campo das ideias, né, saíram duas cartas de espadas para clarificar. Então pode ser que o que tu anda verbalizando, o que tu anda discutindo com certas pessoas, andam trazendo desgaste para ambas as partes, e isso não tem como dar bom, porque sempre alguém vai querer ter razão. Na verdade, assim, ó, sempre ambas as partes vão querer ter razão. E não há vencedores nisso, há cada vez mais desgaste, mais dor, mais, né, agora me veio o 9 de espadas na cabeça, que é uma questão de tu não conseguir nem descansar direito, né, tu ficar numa vibe tão defensiva e querendo sobrepor as tuas ideias e que as pessoas engulam elas à força, que acaba que isso vai desgastar ambas as partes, não vai levar vocês a lugar nenhum, né? E é capaz de acontecer algo que traga tanta dor mesmo, que finalize, né? Finaliza a dor. De alguma forma ela vai finalizar aqui com 10 de espadas. Mas o que aparece muito aqui é uma questão dessa dor ser finalizada com um desgaste que ele não vai te possibilitar que essa relação continue, né? Então aqui cabe a ti, né, perceber o que nisso, qual é a tua parcela, né, de culpa, qual é a tua parcela de responsabilidade nessa disputa, porque quando a gente fala do 5 de espadas, a gente tá falando de uma disputa, né, às vezes até atrelada ao ego, né, aquela disputa que é vazia mesmo, ela não tem nada que agregue, ela só traz desgaste, ela só traz dor, ela só traz ressentimento e uma carga, uma energia pesada, né, que ela precisa ser enraizada, ela precisa ter outra forma, né, de ser resolvida, que não seja essa, que não seja através desse tipo de discussão, que não seja através de mais dor, né? Então, aqui, cadê a carta? Ah, tá aqui. Aqui, a carta Paixão da Entrega, ela tem algumas mensagens, né, que esse deck traz um livro, e eu vou adotar parte dessa leitura para dar mais uma clarificada, né? Mas é uma questão de tu saber analisar qual a parcela que tu depositou ali, que traz esse desgaste, que traz essa dor, né? Tu conseguir equilibrar isso,
né? De uma forma que tu aterre essa energia e que tu consiga transformar ela em algo que seja até enriquecedor, né? Porque através da dor a gente aprende muito, se a gente conseguir enxergar aquilo lá como um aprendizado. Mas se a gente ficar teimando, né, e não mudar o nosso ponto de vista a respeito de determinadas coisas, elas acabam se tornando um fardo na nossa vida, né? A gente acaba arrastando aquilo de uma forma que é desgastante por tanto tempo e a gente se acostuma com aquilo que a gente acaba não tendo paz, não tendo, né? Tá sempre em alerta, tá sempre pronto para responder, para discutir, tá sempre afiado, né? Então, aqui tá pedindo fortemente, né? Para que tu mude a tua perspectiva, mude o teu ponto de vista a respeito de determinadas situações que tu vai entender aí, né? A hora que começar, se essa leitura fizer sentido para ti, tu já vai lembrar na hora que eu comecei a falar, a situação em questão ela vai ir na tua cabeça, né? Então não interessa se é algo que é recente ou algo que já é mais antigo, mas que tu ainda remói, né? O que importa aqui é tu mudar a tua perspectiva e virar essa chave, né? Sair dessa estagnação que traz, né, o arcano 12, que é o Dedé Pendurado, e modificar essa história. Então eu vou dar uma lida aqui em uma parte para que tu pegue alguma coisa daqui também, né, que possa agregar ainda mais. Então aqui eu vou ler a interpretação tradicional, né, e diz assim: depois da revelação da carta anterior, deixa eu até pegar ela aqui, a justiça, agora o pendurado está no caminho do seu próprio destino. Mas antes ele terá que esvaziar-se das ilusões e entrar em uma sintonia mais elevada com a deusa tríplice. Nunca o pendurado é amarrado à força em uma árvore ou lhe é imposta alguma restrição. Sua posição de cabeça para baixo sempre é uma opção voluntária, que ele assume para livrar-se dos entulhos do passado. Com a cabeça e os ouvidos próximos do chão, ele ouve o chamado da Mãe Terra. Os pés, regidos pelo signo zodiacal de Peixes, que simboliza entendimento, apontados na direção do Sol, evidenciam que está acontecendo algum tipo de iniciação. O pendurado, regido pelo planeta Netuno, transmite uma mensagem importante para a humanidade, pois sua cabeça, o símbolo do ego, da nossa consciência, está em posição invertida. Tirar essa carta indica ao consulente a necessidade de mudar radicalmente seu modo de pensar. Esvaziar o ego, abandonar as formas estreitas de pensar e entregar-se às circunstâncias da vida são todos processos xamânicos que conduzem a pessoa ao perdão e a uma maior compaixão para com o mundo. Em última análise, o pendurado prepara a pessoa para o batismo, para uma nova vida espiritual. Então aqui, né, reforçou aquela ideia, aquela questão do ponto de vista que é, né, o que traz, é a mensagem central da carta do dependurado, né, na minha opinião, assim, né, eu enquanto taróloga, eu sempre foco muito nessa questão do dependurado, ele trazer essa mudança, essa nova perspectiva, né, essa nova percepção do que te cerca, da tua vida, enfim, das tuas relações. E aqui reforçou ainda mais, né? Então, o que na tua vida hoje se repete, né? São ciclos que se repetem, que continuam ali, que te deixam estagnado ou estagnada, né? E que acabam te impedindo de ter paz também, de espírito,
seguir em frente, conseguir conquistar novas coisas, porque isso acaba te bloqueando, né? Te estagnando mesmo na vida, no sentido profissional ou no sentido das relações, né, interpessoais que tu nutre. Onde isso tá te afetando mais? Coloca isso na tua vida e muda essa perspectiva para que tu consiga dar novos passos, né? E sair dessa estagnação. Tá bom? Eu espero que tenha feito sentido, né? Ou não, né? Mas que isso sirva de combustível para te fazer ir adiante, conseguir sair dessa coisa que te trava tanto e que te impede de dar novos passos, conhecer novas perspectivas, né? Então, analisa bem o que anda te trancando tanto e te fazendo ficar em uma situação que te traz muita dor e sofrimento, e não só a ti, porque outras pessoas que estão envolvidas também sofrem nessa situação, né? Então, vale mesmo a pena se manter em algo que tá, né? E agora me veio a carta do carro, né? Porque tua opção foi um carro. Então, para onde tu pode te movimentar, né, com a energia aqui do carro, onde tu pode te movimentar que tu não tá fazendo ainda, né? Porque tu tem todas as ferramentas para sair dessa situação, e a carta do carro, né, é o arcano 6. Então, o número 6 também pode ele tá abrangendo uma área familiar que fala sobre a tua família, não necessariamente pai e mãe, né? Pode ser pessoas que tu considera familiares, né? E que, infelizmente, às vezes a familiaridade nos faz ter uma certa falta de compaixão. Eu ia dizer empatia, mas não. É uma falta de compaixão, porque a gente sente mais facilmente compaixão por uma pessoa estranha do que pelos nossos próprios parentes, ou enfim, pessoas que a gente ama, né? E que às vezes a gente ama tanto que a gente se sente à vontade para atacar, para falar coisas que a gente não diria para pessoas estranhas, né? Então reflita muito sobre isso, reflete sobre o que tu tá ouvindo também, porque às vezes é interessante tu te retirar de situações de pessoas que te desrespeitam, né? Que desrespeitam quem tu é, o que tu escolheu para tua vida e etc. E usa o arcano do carro para se mover longe disso, né? Para que tu saia dessa situação, para que tu consiga te libertar disso e ser feliz, ter a leveza, né? Que o arcano do dependurado deveria ter, né? De se balançar e conseguir sair dessa estagnação e desse lugar de dor, tá bom? Espero que faça sentido aí para ti. Um beijo e até a próxima. Oi! Agora chegamos à opção número 2. Quem escolheu o apontador de gatinho. E eu tirei um arcano do tarô da deusa tríplice, um arcano e um chakra, né? Correspondente. Aqui estão ambos. E 2 cartas pra gente dar uma clarificada, né? Nesses arcanos que saíram. Como o tarô da deusa tríplice, que é o que eu tirei primeiramente, as cartas principais, ele é um tarô só de arcanos maiores. Eu tirei com o outro tarô, né? Essas energias que
que complementam e clarificam a leitura, né? Então, vamos iniciar com... Aqui saiu o arcano 5, que seria o Papa, né? O sumo sacerdote. E aqui ela se chama O Desabrochar do Espírito. E é o arcano número 5, né? E olhem como é linda essa carta. E a carta do sumo sacerdote, por si só, ela é uma carta que fala muito sobre ser mestre de si mesmo, né? Sobre alguém que tem todas as ferramentas, todos os elementos, todas as condições de se virar sozinho, de ser feliz, de ser bem realizado, tanto espiritualmente quanto materialmente, né? Uma questão que transcende o nosso entendimento, né? Algo que já é mais elevado, né? Uma energia que é muito elevada. Não à toa alguns decks chamam essa carta de o Papa, né? E o Papa, ele por si só, ele é uma representação de alguém que é muito espiritualizado, né? E que é mestre, né, de si mesmo e, por consequência, acaba tornando-se mestre de muitos, porque as pessoas seguem exemplo e etc, né? Mas aqui nós vamos focar na energia mais bruta, mais, né, dele, que fala sobre o autoconhecimento, né? Então, através dessa energia, tu tem todas as ferramentas disponíveis para que tu, através do autoconhecimento, através desse desenvolvimento pessoal, né, que tu deve ter alcançado já, porque senão essa carta não sairia aqui, tu consegue lidar melhor com as tuas questões, né, mais pessoais, interpessoais, né, relacionamentos com outras pessoas, mas aqui o número 5 sempre me remete a uma carta de maior solitude, né, uma pessoa que se basta, né, e isso não é um aspecto egoísta, né, que o Papa tem. Muito pelo contrário, ele é um aspecto que ele é tão altruísta, que ele é tão, né, entendido das leis universais e de tudo, né, da questão de que assim como está em cima, está embaixo, né, tem toda aquela questão hermética, né, também. E daí aqui a energia do Papa, ela tá trazendo muito essa questão de tu saber, né, do teu próprio poder, do teu poder pessoal, do que tu é capaz de conquistar, de tu conseguir planejar, né, os teus próximos passos, quais serão as tuas, né, novas aventuras, enfim, as tuas descobertas, o que tu quer, né, para tua vida. Então aqui traz muita maturidade, né, muita mesmo. E para clarificar, veio, ó, veja bem, né, veio a carta do Mago, que também possui os 4 elementos, né? Só que aqui ele já é uma carta mais, como né? É o arcano número 1 aqui. É uma carta que ela traz mais um aspecto de início, né? Então pode ser que tu já tenha adquirido certa maturidade, mas tu tá iniciando, né? Nesse processo, tu ainda tá dando passinho por passinho, tá experimentando, né? Tá vendo ali, né? Os elementos, misturando os elementos e vendo qual é a alquimia, né, que tá saindo disso, e enfim. Então aqui, seguido do Mago, vem o Pajem de Pentáculos. E o Pajem de Pentáculos é aquele espírito juvenil, é aquela inexperiência ainda, mas é a inexperiência que bota a cara no mundo e vai, né?
E o pajem de pentáculos, ele traz materialização. Ele é mais lerdinho, né? Ele é mais devagar, porque ele vai sentindo onde ele tá pisando, né? Ele gosta da concretude, ele gosta de saber onde ele tá pisando, mas ele não tem medo de ir adiante, né? Ele tem um espírito muito juvenil, ele tem um espírito que é desbravador, né? E se tu olhar ali, tem até um mapa no chão, né? Trazendo essa temática mesmo do desbravar, do tu ir atrás, né? Do que tu deseja concretizar, do que tu deseja conquistar para tua vida, né, de maneira tanto material quanto espiritual, né, porque de novo a gente tem aqui os 4 elementos e os 4 elementos duplicados através do Papa e através do Mago, né. Então tem muita energia, né, de tu conseguir manipular, né, a tua realidade de uma forma que tu consegue praticamente criar um mapa. Ah, eu vou fazer isso e realmente, né, são coisas que acontecem, é um planejamento que ele é bem consciente, né? É um planejamento que tu sabe que vai dar certo, tu sabe que vai dar bom, tu sente, né? Porque o Papa, o arcano do Papa, apesar do Mago ser mais, eu considero, né, ele mais medroso, mais, né, inexperiente mesmo. O Papa, ele já traz essa maturidade. Então, essas 2 cartas combinadas, elas estão trazendo um poder de realização, um poder de materialização e de manifestação que ele é muito grande. E seguido por uma carta que é literalmente de materialização, né, porque a gente está falando de pentáculos, né, que a gente está falando da terra, do que é terreno. Então, aqui tem muita chance de tu conseguir materializar coisas que são, que antes podiam ser impensáveis para ti, né? Mas que tu conseguiu adquirir uma confiança em si mesmo, um autoconhecimento que te permite, né, agora manifestar coisas que antes tu nem imaginava que tu pudesse, né? E aqui eu selecionei um pedacinho, né? Porque esse deck aqui, que é o tarô da deusa tríplice, ele vem com um livro bem rico, né, em mensagens, e eu vou ler um pedacinho para dar mais uma clarificada na tua leitura. Então diz assim: a carta número 5, o sumo sacerdote dos arcanos maiores, simboliza a quintessência da vida, aquela qualidade eterna do ser humano que transcende os 4 elementos terrenos comuns a todos os seres que vivem no planeta. A procura pela realização do feminino divino ou divindade é crucial nesse estágio da evolução. Agora há uma intensa busca de algo mais significativo do que o mundo exterior estabelecido pelo imperador ou a linha do equilíbrio. Há agora o anseio por um novo paradigma de equilíbrio, que possa reconciliar o mundo manifesto da abundância terrena com as leis espirituais de ordem superior. No sentido tradicional, essa carta une o Estado e a Igreja. O comércio abundante e a autoridade do imperador devem agora encontrar conforto e sentido em outros lugares. Hoje em dia, o aspirante espiritual busca um significado mais elevado e uma união sagrada com o divino como meio de iluminar o caminho da encarnação. Exemplos arquetípicos disso são observados em diversos estilos de culto e serviços representados por funções como de papa, sacerdote, monge e monge, bem como por chefes de família e leigos em geral. E aqui, ó. Aqui, aplicações no cotidiano. A vida produtiva do mundo material nem sempre tem lugar para a expressão do feminino mais luminoso. Na busca por entender, por atender o que esperam de nós, ou mesmo quando adotamos posturas tidas como mais eficientes para dar conta das infindas tarefas do dia a dia, podemos reproduzir sem perceber
uma mentalidade rígida, repetitiva e apática que nos conduz sempre aos mesmos resultados. Por outro lado, quando nos conectamos à nossa expressão mais criativa e divina, isso enriquece nossa experiência de mundo, pois o fluxo da abundância é a própria emanação do feminino na materialidade. Ultrapassar o estágio de rigidez e engessamento do pensamento dominante faz com que enxerguemos como a vida pode ser mais abrangente. E daí, aqui o que fica de reflexão, né? Essa carta, não à toa, né? Eu percebi essa carta aqui muito como não inexperiência, né? Mas aquele espírito juvenil mesmo que quer se aventurar, né? Então, junto com a carta do mago aqui, tá me trazendo não essa rigidez, né, que aqui mencionou. E se tu tiver, né, com essa rigidez, que tu consiga virar essa chave e trazer essa leveza que essas cartas trazem, porque a carta do Papa, né, ela é uma carta que traz, né, um peso, é uma carta que ela é séria, ela é responsável, né, mas aqui a gente traz a leveza, né, que existe no pajem e que existe no mago, porque o mago, ele é inexperiente, né, ele tá experimentando, ele tá começando a experimentar, né, e o Papa já experimentou, ele já sabe muitas coisas, mas ele precisa aprender principalmente a tirar do campo das ideias e passar para a materialização, né? Para conseguir trazer à tona tudo aquilo que ele quer, o que ele quer conquistar, o que ele quer atrair, né? Então aqui fica isso. E o gatinho aqui pode trazer também uma questão da adaptabilidade, né? Como que como tu lida, né, com as mudanças, como tu lida com as situações que te surpreendem positivamente ou negativamente, né? E aqui pode estar te pedindo para adquirir, né, para te tomar para ti uma postura mais felina, né? Mais de se desviar do que te desagrada e tal, e ir atrás do que tu quer, porque os gatos, eles não dão muita bola pra gente, não. Eles querem viver a vida deles e conquistar as coisas deles. Então, cabe a reflexão também. Tá bom? Espero que tenha feito sentido aí. E até mais. E eu vou deixar aqui, eu esqueci de falar. Veio o chakra sexual para vocês, né? É o número 2. E também eu vou colocar junto na legenda o que tu pode trabalhar sobre ele e tudo mais. Tá bom? Um beijo e até a próxima.